Para complementar aqui o nosso aprofundamento em relação ao addon chamado Misurite, que é o addon que vem nativo aí junto ao Blender, que serve para nós medirmos a malha de um objeto, eu vou falar hoje a respeito de medições de arco e medições de ângulos entre arestas e vértices de um objeto. Eu vou manter o objeto cúbico como nosso objeto inicial e vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Aqui eu vou habilitar a barra oculta, clicando na tecla N, clicando em View. Vocês vão ver que existe aqui o Misurite, que eu habilitei. Eu vou só fechar essas opções aqui de cima para não atrapalhar. E vou abrir o Misurite aqui com as suas configurações. Só para lembrar vocês, para poder habilitar o addon é necessário vir em Edit, Preferences, clicar em Addons e vocês vão escrever aqui a palavra Misuri. Vai aparecer o addon chamado Misurite, habilitam. Se vocês quiserem ver onde está, vocês abrem essa setinha e aqui está a localização na área 3D, na barra oculta, que é essa barra que a gente ativa com a tecla N, e na tab denominada View. Está aqui ele, tá certo? Vamos lá. Nós já vimos que para a gente poder funcionar com addon, nós vamos ter que escolher vértices para protagonizar aí a nossa necessidade. Mas antes, o que eu vou fazer aqui é selecionar a opção de face. Vou selecionar essa face aqui da frente e vou usar aqui o recurso para triangular essa face. Veja que ele divide a face quadrada em duas triangulares. E vamos começar a mexer aqui no nosso objeto. Agora eu quero ativar o recurso que vai me permitir eu usar os vértices do objeto. Vou clicar fora e o que eu preciso aqui é habilitar o Show do Misurite para eu poder ver as informações aparecendo. Clicando em Show, não tenho nada ainda marcado, então eu vou selecionar este vértice aqui de cima. Vou usar o gizmo, tá, pessoal? Só para facilitar aqui a visão. Com Shift eu vou selecionar o clique esquerdo neste vértice e, por último, nesse vértice. Então eu quero ver aqui qual é o ângulo dessa aresta em relação a esta. Basta vir aqui ó, na opção chamada Angle. Ele vai dar para mim o ângulo de 90 graus entre essa e essa. Como ele está utilizando aqui na informação uma cor e está muito próximo ao escuro de fundo, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr nas configurações, habilitar aquela opção chamada Override. Aqui eu já mudo a cor da informação para vermelho, mas só para facilitar eu vou usar aqui uma coloração branca, porque aí dá para a gente enxergar melhor. Aqui, como eu falei a vocês, vocês podem usar um tamanho maior de texto, pode usar uma linha mais grossa do ângulo, ou podem alterar aí a inclinação também dessa informação. Então aqui eu já tenho um ângulo, se eu manusear, vocês vão ver que eu tenho um ângulo dessas duas arestas aí, que foram selecionadas com os três vértices que eu ativei. Eu quero ver agora esse ângulo daqui de baixo, então eu seleciono com um clique esquerdo o vértice de cima, o vértice intermediário com Shift e, por último, o último vértice, onde eu vou ter essa aresta e essa. Então eu quero enxergar que ângulo é esse aqui. A gente volta aqui e clica em ângulo. E aqui está a informação ó, desse ângulo do objeto embaixo. Agora eu vou aqui, pessoal, fazer o seguinte. Pegar um triângulo, né? Então, nesse caso, eu vou selecionar este vértice de cima, este vértice daqui e com o Shift o último vértice. Se eu selecionar nessa condição, o que eu vou ter aqui, na verdade, é o ângulo pertinente a esse vértice intermediário. Mas se eu quiser esse ângulo daqui como intermediário, eu faço o seguinte, eu clico primeiro de cima, depois esse, que vai ser o intermediário, e por último, o vértice final. Então ele vai me dar um ângulo referente a esse ângulo aqui, ó. Quando eu clico o ângulo aqui, ó, eu tenho um ângulo de 45 graus. Se eu olhar o objeto aqui numa condição wireframe, tá aí as medições do objeto que eu fiz na área. Digamos que agora, voltando à vista sólida, eu quero esse ângulo daqui. Como eu quero que a medida seja desse lado, então eu seleciono primeiro o vértice que está aqui, clicando com o botão esquerdo, Shift,
clique no vértice intermediário e, por último, no vértice final. O ângulo que ele vai apresentar aqui é o do vértice intermediário, que vai abranger essa aresta com essa. Quando eu dou o ângulo, veja que a informação que eu tenho é desse ângulo aqui de cima. Então, aqui é uma forma de obter as informações pertinentes aí aos ângulos de um objeto de forma prática, usando o Bisurite. Agora, se eu quiser imprimir, a gente vai usar aquele mesmo procedimento que nós fizemos aí no tutorial anterior. Então eu vou abrir aqui só duas guias, certo? Nessa de baixo, lembra vocês que a gente vai usar aqui na forma Image Editor e nós vamos aqui renderizar inicialmente o objeto dessa cena. Basta a gente vir aqui em cima em Render, ele vai renderizar a imagem. Então eu tenho só o render do cubo sendo visto pela câmera. Então, se eu mexer aqui, eu só tenho um render result. Agora eu vou fechar aqui por enquanto. Eu vou fazer o render dessa opção aqui de informações. Então, eu volto aqui na aba do Bisurite, vou buscar a guia chamada Render, vou habilitar o Save Render, o Save Frame e vou clicar o Render. Lembrando a vocês que ele vai imprimir com essa cor que está aqui aparecendo. O espaçamento em 10 e a largura das linhas aí em 1. Então, eu vou renderizar. Ele já criou o render do Bisurite. Se nós dermos agora o render novamente da imagem, vocês têm a renderização result, mas se vocês clicarem na setinha aqui em cima, vocês vão ver que eu tenho o Bisurite. Se eu clicar no Bisurite, eu só tenho as medidas que eu fiz lá do objeto. Então, como é que eu faço agora para juntar um com o outro no processo? Nesse painel de cima, a gente pode alterar para o modo chamado Compositor. Nós vamos habilitar os nodes, aqui está a renderização normal do cubo. Porém, para a gente conseguir jogar o cubo com as informações do Bisurite, vocês vão ver aqui embaixo, nós vamos ter que encostar o cursor no ícone da imagem Bisurite Output, pressionar, arrastar para cá, e basta a gente aqui adicionar um Node Color Alpha Over. Nós vamos ligar o Render Layer com o Composite, vamos colocar o Alpha Over entre os dois e vamos ligar apenas o de baixo ao de cima. Agora, se eu fizer o render, vocês vão ver que eu tenho o cubo e a imagem sendo processada. Eu posso alterar a cor do cubo se eu quiser? Posso. Se eu quiser voltar a minha 3D View aqui e quiser dar um recurso de viewport renderizada, se eu pegar, selecionar todo esse objeto e der a ele um material qualquer que eu desejo aqui, exemplo, um Base Color com uma funcionalidade em vermelho, ele vai imprimir o cubo com essas cores na renderização. Se eu quiser colocar uma imagem HDRI como plano de fundo, eu vou usar aqui o Word e vou usar um Environment Texture no plano de fundo. Aqui vai ficar, por enquanto, na cor lilás, porque ele está pedindo a imagem que irá ser utilizada como luminosidade na cena. Ou plano de fundo também, se for desejado. Então eu clico em Open, vou lá no diretório onde eu tenho as minhas imagens HDRI, e aqui eu posso escolher qualquer imagem HDRI para vê-las. Eu tenho essa opção, vou usar essa aqui. Está aqui, se eu quiser renderizar a cena, sem que essa imagem apareça, mas que ela influencie na luminosidade do cubo, basta eu no Word, em Strength, habilitar o recurso Ray Depth. Ou se eu quiser usar aqui o modo de transparência, eu venho em Render, Filme, habilito transparência. Então, na hora que eu renderizar aqui, ele vai renderizar a imagem com a informação, como vocês podem ver, pelo ângulo de vista da câmera, certo? A câmera está enxergando assim, o objeto. É isso aqui que vocês estão vendo. Tá vendo? E na renderização, ele já traz um plano transparente, o objeto com cores e as informações impressas. Então é assim que funciona os ângulos. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui o nosso painel padrão. Aqui embaixo Timeline.
e cá em cima a nossa 3D View. Pronto, aqui como 3D View, eu vou sair da vista de câmera e vou excluir aqui esse objeto cúbico. Então vou selecioná-lo, vou usar o X e vou deletar todos os vértices. Então se eu quiser aqui, pessoal, adicionar uma malha do tipo círculo, está aí o nosso círculo, eu vou excluir as informações, porque essas informações aqui são pertinentes ao que tinha anterior. Então eu vou procurar aqui na opção Delete All do Misurite, apagar as informações, vou manter o Show aqui ativo e agora nós vamos fazer o seguinte, vamos olhar esse objeto por cima, clicando no eixo Z. E digamos que eu queira selecionar aqui o arco para entender a medição desse arco. Então se eu selecionar aqui a letra A, vocês vão ver que o objeto ele é composto de vários vértices, né? O objeto círculo. Então se eu selecionar esse daqui, com o Shift selecionar o de cima e com o Shift selecionar o que está aqui à direita, eu já selecionei 3 vértices. Para eu poder funcionar aqui com a medição do arco, desse ponto até esse ponto, eu venho aqui na opção e habilito o arco. Ele gera a medição do arco de um ponto para o outro. Largura e altura, tá certo? E essa medição vocês podem usar para alguma finalidade que vocês tenham. É evidente que se eu usar aqui a tecla A, vocês estão vendo o objeto todo selecionado e o arco, ó, sendo informado com a informação que está aqui. Só que se vocês forem renderizar o objeto aqui e tentarem, da mesma forma, renderizar a informação, como essas linhas arestas aqui não vão aparecer, porque precisa de faces, nós vamos usar a tecla F para fazer uma face no objeto. E se eu quiser apontar a minha câmera do jeito que eu estou vendo aqui a tela, eu uso o Ctrl Alt, e se eu tiver aquele teclado numérico na direita, eu uso 0. Ctrl Alt 0, eu coloco a câmera de frente. Como a minha câmera está travada, se eu usar o scroll aqui, eu só faço ajustar com o gizmo e essas opções a cena junto à minha câmera. Agora, se eu não tiver o teclado, vocês podem vir aqui, pessoal, ó, na opção View. Vocês vão ver que existe uma opção chamada Align View. Aí vocês selecionem essa opção chamada Align Active Camera to View. Como ela já está aí no ponto de visualização, aqui está desabilitado. Mas se eu não tivesse feito aqui o efeito, ó, vou mudar. Eu posso vir aqui, ó, Align, aí ele vai estar habilitado. É só vocês clicarem aqui, Align Active Camera to View, que é o Ctrl Alt 0, como vocês podem ver. E eu coloco a câmera de frente. Agora, para fazer a funcionalidade da renderização, o novo Misurite, vou vir aqui, vou fazer a renderização. Essa renderização vai passar por cima daquela anterior, já que eu não alterei o nome, tá certo? E agora, dando o render da cena, eu tenho, ó, as duas informações renderizadas, tanto do objeto como o seu arco que vem daqui até aqui. Até o próximo vídeo e obrigado pela atenção junto ao mesmo.